Vamos lá, agora começamos com a segunda etapa. Ativação de célula B. A ativação de célula B, ou linfócito B, é um processo fundamental para a produção de anticorpos e, consequentemente, para a imunidade humoral. Essa resposta imune é crucial para a defesa contra patógenos extracelulares, como bactérias e vírus. O que é uma célula B? As células B são linfócitos que se desenvolvem na medula óssea e possuem um papel central na produção de anticorpos. Cada célula B expressa um único tipo de receptor célula B, PCR, que reconhece o antígeno específico. Engraçado que a célula B ela é chamada de Brown. Não tem nada a ver com bursa. E T é chamada de T por causa do tipo, tá? Ela vem, a origem dela é na medula marrom. Olha que interessante. Etapa de ativação de célula B. A ativação da célula B ocorre em duas etapas principais. Reconhecimento do antígeno pelo BCR. O antígeno se liga à BCR da célula B, desencadeando uma série de eventos intracelulares. A célula B internaliza o complexo antígeno do BCR e processa o antígeno, apresentando fragmentos dele em sua superfície associados à molécula de MHC de classe 2. Tá. Cooperação com a célula T auxiliar. A célula B, que apresenta antígeno, interage com a célula T auxiliar, TCD4, específica para o mesmo antígeno. A célula T auxiliar, por sua vez, expressa moléculas coestimuladoras e secreta citocina que ativa a célula B. Uma não funciona sem a outra, são amigas separadas. Célula B e T. Consequência da ativação da célula B. A ativação da célula B leva a diversas consequências importantes. Olha só. Proliferação. A célula B se divide rapidamente, gerando um grande número de células B filhas específicas para o antígeno. Expansão clonal. Diferenciação. As células B filhas se diferenciam em plasmócitos, a célula especializada na produção de grande quantidade de anticorpos, célula B de memória, célula de longa vida que lembra o antígeno e respondem rapidamente a uma nova exposição. Quando você fica doente, pega uma infecção bacteriana ou qualquer infecção viral, a célula B é que fixa a memória. Ela destrói esse patógeno e lembra como é esse processo de destruição. Por quê? Porque é como se a célula pegasse um pedacinho desse patógeno e desmontasse cada um desses do seu material genético e aprendesse com ele a como destruir esse patógeno na próxima vez que ele entrar no seu corpo. Maturação da afinidade. Através de um processo chamado hipermutação somática, os anticorpos produzidos pelas células B sofrem mutações que podem aumentar sua afinidade pelo antígeno. Tipos de resposta imune humoral. A ativação da célula B pode levar aos dois tipos principais de resposta imune humoral. 1. Resposta T dependente. Requer a cooperação de uma célula T auxiliar para a ativação completa da célula B. E é a resposta mais comum e leva à produção de anticorpos de alta afinidade. Resposta T independente. Alguns antígenos, como polissacarídeos e lipídios, podem ativar a célula B de forma direta. Da onde vem esses polissacarídeos e lipídios? Da parede celular e da membrana plasmática de patógenos, sem a necessidade de uma célula T auxiliar. Essa resposta é menos eficaz e leva à produção de anticorpos de menor afinidade. Importância da ativação de célula B. A ativação de célula B é fundamental para a defesa do organismo contra patógenos extracelulares. Os anticorpos produzidos pelas células B desempenham diversas funções importantes, como neutralização de toxinas e vírus. Os anticorpos se ligam a patógenos e neutralizam sua capacidade de infectar as células. Opsonização. Os anticorpos facilitam a fagocitose de patógenos por macrófagos e neutrófilos. Ativação do complemento. Os anticorpos ativam um sistema complemento que contribui para a destruição de patógenos.
O que é opsonização, gente? Opsonização é o processo pelo qual um patógeno é marcado para ser fagocitado. Essa marcação é feita por moléculas chamadas opsoninas, que se ligam à superfície do patógeno, facilitando o reconhecimento e a ingestão por células fagocitárias, como macrófagos e neutrófilos. Vou dar um exemplo aqui. Tem um programa no SBT, que eu não vou falar o nome, que tem o costume de dar uma promoção para os funcionários, para os sorteados, né? As pessoas que participam do sorteio, para comprar alguns produtos. Então, você tem que correr e marcar aqueles produtos que você quer comprar. A opsonização é tipo isso. Você está no seu corpo tem uma série de células que são patogênicas ou que precisam ser destruídas por má função. Então, os anticorpos vão marcar as células, e quando uma nova oportunidade de varredura, como eu falei para vocês anteriormente, as células específicas vão identificar as células marcadas para destruição. Anticorpo como opsonina. Ligação específica. Os anticorpos se ligam a antígenos específicos presentes na superfície dos patógenos. Sinalização. A porção eficiente dos anticorpos, a parte que não se liga ao antígeno, se liga a receptores específicos presentes nas células fagocitárias, sinalizando para que elas englobem o patógeno opsonizado. Vou dar um exemplo aqui do anticorpo. Anticorpo tem vários bracinhos, né? Normalmente tem de 3 a 5 bracinhos. Cada bracinho é ligado com uma estrutura FC. Essa FC é uma estrutura que facilita a adesão ao antígeno, tá? E isso permite que esse anticorpo inicie uma resposta imune eficiente contra esse antígeno. Fagocitose. A fagocitose é o processo pelo qual a célula engloba e digere partículas sólidas, como bactérias e restos celulares. As células fagocitárias possuem receptores que reconhecem as opsoninas ligadas aos patógenos, desencadeando a internalização e a destruição do invasor. Etapas da fagocitose. Adesão. O fagócito adere ao patógeno opsonizado. Engolfamento. A célula fagocitária emite pseudófitos que envolve o patógeno formando o fagossomo. Lembra aquele amoeba? A amoeba é uma coisa bem molinha, que é bem parecida com o formato da ameba. Já é muito comum você ver na internet a ameba se movimentando. A ameba ela emite um pseudófito porque ela se movimenta por projeção do seu corpo. Então, ela, do mesmo jeito que o macrófago faz, a ameba também faz. Ele projeta o seu corpo sobre a substância que ele quer ingerir e ele cria um fagossomo, que é como se fosse um canal externo, né? Imagine que você abriu sua mão. Você abriu sua mão para pegar um objeto. É mais ou menos isso que acontece com as células fagocitárias. E quando você abre a sua mão, você fecha os dedos e dentro da sua mão tem um objeto. Só que na nossa célula, ela se fecha toda por cima dessa substância que ela fagocita e dentro dessa célula é formado um fagossomo. Nesse fagossomo são liberados vários enzimas que começam uma pré-digestão. Formação do fagossomo. O fagossomo se funde com o lisossomo, formando o fagossomo. Digestão. As enzimas lisossômicas degradam o patógeno, tá? A importância da opsonização e fagocitose. Eliminação de patógenos. A opsonização e a fagocitose são mecanismos eficientes para eliminar bactérias, vírus e outros patógenos. Inflamação. A fagocitose pode desencadear uma resposta inflamatória que atrai mais células imunes para o local da infecção. A apresentação de antígenos. Fragmentos dos patógenos digeridos podem ser apresentados na superfície das células apresentadoras de antígenos, iniciando uma resposta imune adaptativa. Outros mecanismos efetores dos anticorpos. Ativação do complemento. A ligação de anticorpos a antígeno pode ativar o sistema complemento, uma cascata de proteínas que leva à lise celular, opsonização e inflamação. Citotoxicidade celular dependente de anticorpos. As células NK
podem se ligar à porção FC dos anticorpos que recobrem células infectadas e induzir a apoptose dessas células. A apoptose, para quem não sabe, é morte programada. Quando a célula NK passa e verifica que essa célula tumoral está em grande quantidade, ele fala assim: você vai morrer, você vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Então, quando ela fala isso, ela vai induzir a célula tumoral a sofrer apoptose. Neutralização de toxinas e vírus. Os anticorpos podem se ligar a toxinas e vírus, impedindo que eles se liguem às células hospedeiras e causem danos. Olha só. Neutralização de toxina de vírus. Você já ouviu falar em interferon? Interferon é uma proteína que produz isso. A principal função dela é desacelerar. Imagine o seguinte: quando você está com uma infecção, principalmente viral, você sofre nos primeiros dias uma interferose. Seu metabolismo desacelera para matar esse vírus de fome. Porque se seu metabolismo estiver ativo, o vírus vai entrar na célula, vai inserir o seu material genético vai ser sintetizado pelas moléculas, as organelas celulares, e vai gerar expansão clonal. Lise dessa célula e vai gerar expansão clonal, ou seja, os vírus, ele se clona dentro de uma célula saudável e usa todo o maquinário celular para se reproduzir. Quando o nosso corpo produz uma quantidade bem grande de interferon, ou IL-2, ou qualquer citocina, principalmente de IL-2, IL-3, IL-6, IL-12, essas citocinas, elas têm a capacidade de desacelerar o metabolismo para que o vírus não tenha condições de se alimentar e nem se reproduzir. Isso faz com que seu corpo, mais ou menos de 3 a 5 dias, consiga se recuperar sozinho da infecção, salvo algumas infecções virais que são mais resistentes. Tá? Por isso que é necessário tomar vacina. Citotoxicidade dependente de corpos. Como funciona a ADCC? É tudo em inglês, por isso que dá com essa ordem estranha. Número 1, reconhecimento de antígeno. O anticorpo se liga ao antígeno específico presente na superfície de uma célula-alvo, como uma célula tumoral infectada por vírus. A ligação à célula efetora. A porção FC do anticorpo, a parte que não se liga ao antígeno, se liga a receptores FC presentes na superfície da célula efetora, como célula NK. Falei para vocês, aquela que mata naturalmente. E algumas células T. Ativação de célula efetora. Essa ligação desencadeia uma série de eventos de célula efetora, levando à sua ativação. Destruição de célula-alvo. A célula efetora ativada libera substâncias tóxicas como perforinas e granzinas que induzem a morte da célula-alvo por apoptose. São amigas do natural. Importância da ADCC. Eliminação de células infectadas é fundamental para eliminar células infectadas por vírus, bactérias intracelulares e outros patógenos. Destruição de células tumorais desempenha um papel importante na eliminação de células tumorais. Defesa contra transplantes. Pode contribuir para a rejeição de transplantes. Células efetoras na ADCC. Célula NK. São as células efetoras mais importantes da ADCC. Elas expressam uma variedade de receptores FC que reconhece diferentes isotipos de anticorpos. Macrófagos. Embora menos eficientes que as células NK, os macrófagos também podem mediar a ADCC. Neutrófilos. Em alguns casos, os neutrófilos podem participar da ADCC, especialmente em resposta a infecções parasitas. Eosinófilos. O eosinófilos é importante contra eumintos. Tá? Deixa eu só ver mais outras coisas. Enfim, vou deixar para.
para a próxima aula, gente. Obrigada, tá?